Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma revisão da lição. Hoje é quarta-feira, dia de culto à noite em muitas igrejas, né? Você costuma ir? Ou será que a correria da semana, trabalho, faculdade, escola, não deixa tempo? A gente sabe como é. As correrias da vida, né? Mas a gente entende perfeitamente e tá tudo bem. E é pensando nisso, nessa correria toda, que a gente tá aqui, sabe? Para resumir o conteúdo num bate-papo mais descontraído. Que tal compartilhar com os irmãos da igreja? Ajuda a gente e ajuda eles. E já se inscreve aqui, ative o sininho. Mas bom, vamos ao que interessa? A lição. Estamos na lição 4 e hoje vamos dar uma olhada no conteúdo de quarta, dia 23 de julho. A gente vai explorar as próximas 3 pragas que atingiram o Egito. Já vimos as primeiras e agora parece que a coisa, se intensifica, né? Começa com a quarta praga, a das moscas. Essa quarta praga, que está lá em Êxodo 8, do 20 ao 32, marca um ponto de virada importante. E não eram moscas quaisquer, sabe? Eram enxames, provavelmente moscas bem agressivas, talvez até venenosas. O texto sugere algo realmente insuportável. E o alvo, né? Claramente deuses egípcios, como Atit, que era ligado às moscas, e Khepri, aquele com cabeça de escaravelho ligado ao renascimento. Então tinha um alvo específico mesmo. Sim, mas o ponto crucial, o que realmente muda o jogo aqui, é a distinção que Deus faz. Êxodo 8, versículos 22 a 24. Deixa bem claro. Os egípcios sofreram terrivelmente, mas os hebreus, lá na terra de Gósen, nada. Foram protegidos. Nossa! Isso demonstrava de forma inequívoca que o Deus de Israel tinha poder dentro do Egito e podia escolher quem afetar. Não era só um desastre natural aleatório. Imagina o impacto disso. Ver essa proteção tão clara no meio do caos deve ter sido assustador para os egípcios e talvez até um reforço para a fé dos hebreus, né? Com certeza. A mensagem era poderosa. E o faraó? Como é que ele reagiu dessa vez? Continuou naquela teimosia toda? Bom, a pressão aumentou, né? E aí ele tentou negociar. É interessante ver isso. Lá em Êxodo 8, 25, ele oferece, olha, podem sacrificar ao Deus de vocês, mas façam isso aqui mesmo, no Egito. Parece uma concessão, né? Parece, mas não era. Primeiro, pensa bem. Os animais que eles sacrificariam, como bois e ovelhas, eram sagrados para muitos egípcios. Fazer isso ali no meio deles... Ia dar confusão na certa. Exato. Podia gerar um conflito violento. E segundo e mais importante, não era o que Deus tinha mandado. A ordem era sair do Egito para adorar. Era uma tentativa do faraó de manter o controle, sabe? Uma meia medida. Entendi. Uma concessão que não ia na raiz do problema. Ele ainda queria manter o controle. E como a resistência continuou, a pressão também aumentou, imagino. Qual foi a próxima? A quinta praga. Aí foi direto no gado. Êxodo 9, de 1 a 7. Isso atingiu em cheio a economia, claro, mas também a religião egípcia. Pensa em deuses super populares como Hathor, a deusa com cabeça de vaca, símbolo de maternidade e proteção. Sim, muito importante para eles. E o touro Apis, venerado como uma encarnação da força, da fertilidade. De repente, uma peste terrível mata cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas. Só dos egípcios. Só dos egípcios de novo. Só dos egípcios. E de novo aquela distinção clara. O gado dos israelitas, nenhum morreu. Foi uma demonstração, assim, muito forte da impotência desses deuses animais diante do Criador de todos os animais. Uau! Além do prejuízo material, deve ter sido um baque na fé deles, né? Ver esses símbolos tão fortes de vida, de prosperidade, simplesmente caírem. A coisa foi escalando ainda mais. Sim, a sexta praga foi bem pessoal, digamos. Úlceras, tumores purulentos. Êxodo 9, versículos 8 a 12, Moisés e Arão pegam cinzas de um forno, jogam para o ar, e aquilo vira um pó que causa feridas dolorosas, pústulas, nos egípcios e nos animais que tinham sobrado. Que horror! E isso foi um ataque direto à esfera da cura, da magia protetora deles. Ísis, a grande deusa da medicina e magia. Sekhmet, que eles invocavam contra pestes, até Imhotep, o sábio que foi edificado patrono dos médicos. Todos eles, inúteis naquele momento. Exatamente. Todos silenciados. E a ironia máxima,
que o texto faz questão de registrar em Êxodo 9.11 é que os próprios magos do Egito, Aqueles que tentaram imitar as primeiras pragas, esses mesmos, os especialistas em rituais de proteção, de cura, eles ficaram tão doentes, tão cobertos de feridas, que nem conseguiram se apresentar diante do faraó. A impotência deles foi escancarada. pública. Impressionante. E é justamente nesse ponto, depois dessa falha total dos sistemas de cura, de magia deles, que a Bíblia diz pela primeira vez algo um pouco diferente. O Senhor endureceu o coração de Faraó. É isso, né? Em Êxodo 9:12. O que isso quer dizer exatamente? Porque parece forte, né? Essa frase gera muito debate, é um ponto crucial e às vezes mal interpretado. É importante ver o contexto todo. Não é que Deus, de repente, forçou o faraó a ser teimoso contra a vontade dele. Ah, não é isso. Não me parece ser isso. O texto mostra que o faraó já vinha endurecendo o próprio coração. Várias vezes antes disso diz que faraó endureceu o seu coração ou que o coração de faraó se endureceu. Ele ignorou, sinal após sinal, evidência após evidência. Aqui, nesse ponto, depois de tanta rejeição deliberada, parece que Deus está, de certa forma, confirmando a escolha que o próprio faraó fez. É como se Deus dissesse: você escolheu esse caminho de resistência, então siga nele e arque com as consequências. Então é mais como permitir que a consequência natural da teimosia dele acontecesse. Exato. O coração se torna insensível pela própria escolha repetida. Deus permite que essa condição que Faraó escolheu se consolide. O problema do Faraó não era a falta de provas, ele tinha provas de sobra. Era uma recusa espiritual, uma escolha de resistir apesar de tudo. Uma escolha com consequências terríveis, né? Chega a um ponto que parece não ter mais volta. E isso faz a gente pensar como a gente reage aos sinais de Deus hoje, ao chamado dele. Fica aí a reflexão, né? Sobre o perigo de ignorar, de deixar o orgulho, a teimosia endurecer o nosso próprio coração, até a gente não conseguir mais ouvir a voz de Deus, mesmo com todas as evidências. Bom, por hoje é isso. Amanhã a gente volta com mais estudo da lição. Até lá! Ah, e não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e compartilha com o pessoal da igreja. Isso ajuda muito a gente a crescer e leva esse estudo prático para mais gente também. Valeu!